Escolher a melhor ferramenta para o seu time usar é um desafio, né? Mais do que isso, se você já está utilizando uma ferramenta, está procurando uma outra que tenha mais recursos, seja uma ferramenta mais ágil para projetos ágeis, dificulta ainda mais, porque você tem que tirar a galera de um lugar e se habituar no novo. É por isso que hoje a gente vai comparar dois gigantes, o ClickUp versus o Jira, que no Brasil, que é uma ferramenta que tem 20 anos de mercado, muito mais tempo de vida aí que o ClickUp, porém, como você vai entender nesse vídeo, ele tem diferenciais competitivos enormes. O Jira tem basicamente 20 anos de mercado, a gente tem muito mais história nessa ferramenta, mas como você vai ver até o final do vídeo, as histórias não são tão felizes assim, até porque para projetos ágeis a gente precisa de ferramentas robustas e ágeis. Não adianta só ser robusto tipo o Titanic, porque você vai acabar afundando o seu projeto antes mesmo dele pegar a velocidade para poder nadar. Sou o Thiago Rodrigues, seja bem-vindo ao canal e bora pra gente fazer o comparativo aí do ClickUp com o Jira. Bom, eu sempre gosto de frisar que o principal objetivo de uma ferramenta é que a equipe use. Uma das coisas que mais me incomodou dentro do Jira é que basicamente a gente tem algumas falhas estruturais, que já vou entrar no primeiro comparativo te mostrando na tela aqui quais são essas dificuldades estruturais que desanimam e dificultam bastante a treinar a equipe na hora de usar a ferramenta. Vocês vão perceber até o final do vídeo, a gente tem dificuldades de layout, a gente tem dificuldades de plataforma, a gente tem dificuldades de servidor. Tem uma dificuldade bizarra que eu vou falar só no final, que é que você demora 2 dias para fazer uma coisa simples na ferramenta, porque tem um delay, sabe sei lá por quê, dentro da própria ferramenta. Enquanto no ClickUp, você faz isso instantaneamente. É um recurso tão simples, mas tão simples, que eu vou deixar só a curiosidade pro final, pra gente entrar de cara aqui falando sobre a homepage do Jira. Essa é a homepage do Jira, eu vou deixar até uma tela um pouco maior aqui, mais aproximada, pra gente ver como é aqui o layout. Basicamente, a gente tem um layout aqui que eu achei que tem muito mais funções, porém, funções de maneira desorganizada. Quando a gente compara com, por exemplo, o ClickUp, a gente tem aqui na tela, muito de cara, um layout muito mais clean, mais minimalista, mas nem por ser minimalista ele é menos inteligente. Eu acho que a ideia do Jira era ser minimalista, mas eles acabaram empobrecendo bastante o layout e deixando os projetos relativamente confusos de serem encontrados aqui. Porque você tem o seu trabalho, e você tem projetos recentes, itens trabalhados, visualizados, atribuídos a mim e marcados com estrela. Me desanimou bastante esse painel aqui, porque basicamente ele só mostra as tarefas que eu tenho para hoje, enquanto no ClickUp eu tenho um filtro prontamente instalado aqui para todos os usuários, basicamente, porque acelera bastante na hora de treinar a galera a usar a ferramenta. Isso por experiência para mim tem ficado muito claro, que é basicamente mostrar para o usuário assim que ele entra qual que é o line-up, ou seja, atribuir tarefas para uma pessoa e colocar o que é prioridade no line-up dela. As tendências são basicamente um recurso muito parecido com isso aqui, que é o visualizado, aqui sem grandes diferenças, mas aqui em My Work a gente tem muito mais recursos prontamente interessantes. As tarefas que tem para hoje, as atrasadas, as próximas e as desagendadas. Aqui tem diretos comentários, tarefas concluídas e tarefas delegadas. Então é bem interessante que você tenha essa visualização aqui e você tem um layout aqui dentro do ClickUp muito mais clean, que se faz muito mais intuitivo por trabalhar com ícones, trabalhar aqui com bullet points, trabalhar com menções e as notificações que ficam prontamente muito mais fáceis de serem entendidas. Aqui você tem uma dificuldade maior porque ele separa por projetos aqui dentro da área de trabalho, então automaticamente você não tem uma personalização muito rica aqui dentro, e como vocês vão perceber até o final do vídeo, personalização não é um ponto forte do Jira. Você tem uma série de pré-definições meio toscas, eu achei, porque coisa que até no Trello você consegue personalizar e aqui você não consegue. No ClickUp você tem infinidade muito mais possível de usar como CRM, usar como plataforma apenas de fluxo de clientes, de produtos e tudo mais. Aqui você fica muito mais pautado em projeto, porém você não tem umas personalizações que para projetos ágeis eles fazem toda a diferença. Então esse é um primeiro grande comparativo que eu faço de cara, porque vai ser mais difícil de treinar a sua equipe de usar uma ferramenta como essa, onde você tem vários botões, filtros aqui que eu achei confuso, porque se eu não estou em nenhum projeto eu já tenho um filtro para aplicar. Painéis de controle é bem pobre comparando com o do ClickUp, eu vou mostrar por cima aqui com vocês, e aqui a gente tem alguns problemas aí de integrações muito limitadas e outras coisas assim. Mas por exemplo, qual que era a necessidade de eu ter aplicativos para integrar já direto na homepage de todos os colaboradores? Eu acho que não faz nenhum sentido, é um recurso que eu achei tosco, assim, não vejo aplicabilidade na rotina diária, então é um recurso que na minha opinião não precisava estar em evidência aqui, beleza? Aqui eu achei que as notificações elas têm muito pouca evidência. As notificações aqui elas são relativamente parecidas com o ClickUp, porém o ClickUp tem segmentações mais inteligentes para a gente usar nas notificações, como por exemplo eu consigo filtrar apenas por menções, então coisas que me mencionaram aqui atribuídas para mim, e todas as notificações. Também eu tenho a opção de visitar as notificações que eu já limpei da minha lista, digamos assim. Aqui eu tenho uma dificuldade maior e uma limitação de recursos
bem maior. Eu tenho isso aqui que são diretas seguindo, que já vai ter que ter uma explicação de conceito para as pessoas. O que me agrada bastante aqui nas notificações do ClickUp é que elas funcionam como uma timeline de notificações do Facebook, então é muito fácil de você treinar a equipe e falar, olha, aqui é uma menção, igual quando te mencionam no Facebook. Aqui é atribuída para você, é como se comentasse um post seu que está atribuído para você como responsável, né? O que é um post na sua timeline lá do Facebook, no seu perfil. Em todos, é quando você está basicamente comentando a atividade de alguém, tá como um watcher, né? Ou basicamente uma pessoa que está visualizando e acompanhando uma atividade que não necessariamente é tua. Então fica muito mais fácil de você explicar aqui usando o painel e os recursos do ClickUp. E caso a pessoa tenha limpado uma notificação ou todas as notificações, né? Sem querer, ela pode vir aqui e ver o histórico. Enquanto no Gira eu não encontrei essa opção aqui, tá bom? Não sei se isso aqui é ativa para mim, fiquei um pouco confuso, não se fez muito claro, mas pode ser que tenha e eu não tenha explorado aqui o suficiente. Mas avançando aqui para um segundo ponto, a gente falou só da home, eu já encontrei vários problemas que para mim são problemas, né? Aqui em cima a gente tem basicamente algumas outras ferramentas que a gente consegue vincular, eu não vou falar sobre elas aqui. Vamos falar sobre os projetos, tá? Eu criei um projeto rápido aqui com o meu nome, coloquei algumas personalizações bem básicas aqui só para ter uma visualização da visão de projetos aqui da ferramenta, e aqui eu já tive assim um desagrado enorme. Isso aqui para mim é uma visão que acaba ficando um pouco confusa, porque a maioria das pessoas com quem você vai trabalhar, elas nem sempre estão familiarizadas com a visão de Gantt. Isso é um problema gigantesco? Não, não é. Você treina a pessoa e a pessoa acaba conseguindo usar os recursos ali. Mas o que me incomodou bastante aqui são as possibilidades de baixa personalização das views. Por exemplo, se eu quisesse visualizar isso aqui só por tarefas de um determinado responsável, eu tenho que criar um filtro, que é o próximo tópico que eu vou falar, que é bem ruim o jeito de criar o filtro aqui, e ele separa o que é essa visão de roteiro da visão de painel. Então, se eu coloco informações aqui no roteiro, ele não replica para mim no painel, coisa que no ClickUp a gente tem isso como um excelente ponto forte. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no nosso processo aqui do YouTube, para mostrar muito rapidamente para você. Então aqui eu tenho uma visão de lista e a um clique de distância eu consigo mudar essa mesma visualização de lista para um board. Então eu consigo treinar a minha equipe e alocar as informações e se fazer claro de acordo com o background das pessoas, se a pessoa usou Trello, se a pessoa usava o estilo Kanban ali com colunas. Você consegue dar a opção para a pessoa conseguir usar a ferramenta de um jeito que seja fácil para ela. Enquanto aqui no Gira você não tem muito essa personalização. Se você colocar isso num gráfico de Gantt, que é basicamente esse roteiro que ele chama aqui, você não vai conseguir exportar isso automaticamente para um painel ali nas colunas personalizadas. Então, aqui, por exemplo, no ClickUp a gente tem a visualização de Gantt também, que a gente consegue adicionar a 2 cliques de distância e ele puxa automaticamente para mim todas as informações que eu tenho dentro desse projeto aqui para dentro de uma lista de Gantt. Aqui eu tenho, cara, personalizações assim muito mais ricas. Se eu quiser mostrar, por exemplo, o esquema de cor é diferente, se eu quiser usar em modo tela cheia eu consigo, pular finais de semana, eu tenho uma série de filtros muito rápidos, fora a infinidade de filtros que eu consigo aplicar dentro desse projeto na visão de Gantt, que eu não consigo fazer aqui pelo Gira de uma forma tão rápida. Como que o Gira trabalha basicamente na visualização de filtros? Você tem que vir aqui, gerenciar filtros personalizados, ele vai abrir uma outra tela que eu, da primeira vez que eu cliquei, deu uma certa lentidão. Ele vai pedir para você colocar o nome do filtro, uma descrição do filtro, uma consulta de filtro, o que eu já achei bizarro, e aí você avança aqui para colocar o filtro que você quer. Isso que ele sai da tela, aí você cria, aplica e volta para o seu projeto e aplica um filtro. Enquanto aqui no ClickUp eu consigo aplicar, tirar, reeditar filtros e salvar um filtro também, modelos de filtros, muito fácil, só colocando por aqui. Então no Gantt eu tive essa dificuldade, eu achei assim bizarro a dificuldade que você tem de criar filtros inteligentes aqui dentro. Dá para criar, mas você tem muito mais cliques, muito mais telas de carregamento, enquanto no ClickUp tá muito na mesma tela, a UX, a usabilidade, a experiência de usuário aqui é muito mais rica e muito mais atrativa, até mesmo para explicar para os colaboradores. E como eu sempre bato nessa tecla, se você for um grande usuário, talvez isso aqui se faça claro para você, mas se você precisa usar a inteligência da sua equipe para trabalhar com você dentro desse projeto, lembra que é muito mais difícil você mudar a rotina de várias pessoas da equipe. Isso significa que na hora de você implementar essa ferramenta para a tua equipe e eles utilizarem, você vai ter que demandar mais tempo, mais energia, mais investimento para conseguir usar a ferramenta da melhor maneira possível, tá? E aí, a gente cai para um comparativo assim extremamente importante, que é basicamente de recursos mais gerais, tá? Essa é uma página do próprio ClickUp. O ClickUp tem um marketing um pouco agressivo, às vezes até meio apelativo, confessamos aí que isso existe, mas aqui a gente tem um comparativo bem honesto de vários recursos aqui que a gente não tem nem no plano pago do Gira, que a gente tem no plano gratuito do ClickUp. Então veja a dimensão, a diferença aí do comparativo. Uma coisa que eu não gostei nem um pouco, tá? Que é o e-mail embedado, ou seja,
seja, você não consegue ter e-mails, basicamente mandar e-mails de dentro do Gira, enquanto do ClickUp você consegue. Uma hierarquia escalável, o que isso significa? Aqui, a hierarquia de processos e projetos que você tem dentro do ClickUp, eles são muito mais claros do que no Gira. Aqui você tem um space, que pode ser um setor, pode ser uma área, e aí você vai escolher o nível de personalização que você tem, mas dentro você consegue colocar pastas dentro das pastas listas ou docs, e aqui você consegue ter uma riqueza de segmentação e organização dos seus projetos e áreas muito mais rico do que do Gira, que ele separa sempre por projetos diferentes. Thiago, mas eu só quero rodar projeto, então pelo que eu entendi, talvez o Gira seja mais interessante. Não, necessariamente, porque você consegue rodar projetos isolados aqui dentro do ClickUp, sem dificuldade de ter que criar muitas hierarquias, muitas configurações e tudo mais. Basta você criar um novo espaço, seguir aqui as informações necessárias para configurar esse espaço, criar a pasta, colocar ali dentro da lista o seu projeto, dar um nome para ele e começar a usar a riqueza ali dos recursos que você vai ter para projetos ágeis aqui dentro do ClickUp, tá? Pode parecer que eu tô sendo muito fanboy nesse momento aqui, mas é que realmente essa questão da hierarquia aqui escalável para você duplicar projetos, para você usar projetos de referência, até templates de projetos, a gente usa muito isso para lançamentos de eventos, que os eventos muitas das vezes eles têm muitas atividades que sempre se repetem, então a gente reaproveita essas bases para startar um novo projeto e depositar ali dentro apenas as personalizações necessárias para aquele projeto, para aquele evento. Isso também acontece para várias outras áreas e você sabe que ter templates, ter checklists, ter tarefas padrões ajuda muito na velocidade na hora de startar um novo projeto aí dentro da sua empresa. Outras coisas que o ClickUp tem, eu não vou passar recurso por recurso, mas é isso aqui, eu achei bizarro você não poder colocar múltiplos responsáveis numa mesma atividade. O que isso significa na prática? Se você tiver basicamente uma atividade onde você precisa colocar duas pessoas, como um copywriter e um designer, ou um designer e um especialista em CRM, ou um desenvolvedor e alguém que trabalha com UX na mesma página, ou seja, na mesma atividade, você simplesmente não consegue. No ClickUp você tem isso já no plano gratuito de graça. Uma outra coisa também que eu achei bem limitado são as APIs. Ele tem APIs sim aqui no Gira, mas a quantidade de ferramentas que você consegue vincular ali para integrar com o ClickUp eu achei muito pequenas as possibilidades e muito engessadas também. Agora, uma coisa assim que para mim foi o auge, que é o próximo tópico, antes da gente falar aqui do preço, é basicamente uma limitação que ele tem na hora de exportar dados. E isso é muito ruim, porque você imputa, ou seja, você deposita, coloca dados dentro do Gira e ele não te permite tirar esses dados de dentro do Gira numa simples exportação. O ClickUp não tem limitação nenhuma disso, todos os dados que você tem dentro do ClickUp você consegue exportar via CSV ou XLS, ou seja, formatos ali para planilhas, e no Gira ele te trava nisso, o que eu achei horrível, porque se você precisar eventualmente transformar o seu projeto numa planilha, extrair dados, trabalhar, por exemplo, em BI, ou trabalhar em outras ferramentas que vão passar por um processo ali de tratamento via planilha, você simplesmente não consegue. Então isso eu achei realmente horrível ali da ferramenta. E aí a gente cai numa questão de preço aqui, que cara, sinceramente, é bizarro. Você tem uma série de recursos a mais aqui, de features, né? Ou seja, recursos que você tem, e aqui lembrando que o comparativo é para 10 usuários, tá? Então você tem aqui uma média de $90 para ter 10 usuários da sua equipe dentro do ClickUp, enquanto aqui dentro do Gira você já de cara vai pagar mais de $265. E aí convertendo aqui para o Brasil, pensa que para você trabalhar com 10 usuários aí dentro da ferramenta, você vai pagar na moeda de hoje mais ou menos R$1.200 fora IOF que você tem de imposto na hora de pagar essa conta por ser uma ferramenta gringa, tá? Um ponto bem importante aqui é que o Gira ainda por cima tem uma limitação nas views, né? E pelo mesmo preço aqui você tem a visualização de lista, board, Gantt, workload, visualização de tabelas, box. Isso é bem legal para usar em outras equipes para você medir a capacidade produtiva da equipe. Fora algumas outras que lançaram recentemente que não atualizaram aqui, como por exemplo o whiteboard, que é tipo aquele quadro branco parecido com o Miro para quem já utilizou o Miro. E a gente também consegue transformar o nosso projeto num mapa mental dentro do ClickUp, coisa que no Gira nem existe essa possibilidade. Então é importante que a gente olhe aqui que a gente está pagando por uma ferramenta que oferece muito mais recurso, é mais barato e é mais estável. Eu vou falar sobre isso no próximo tópico, mas olha, um dos objetivos aqui do canal e que me motiva realmente a trazer coisas para vocês é que eu consigo economizar o tempo e o dinheiro de vocês. E se esse vídeo já se fez claro aqui para você, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda-feira a gente tem vídeo novo aqui te trazendo para mais perto desse objetivo. Agora vamos passar para o próximo tópico aí, que é o quarto, onde a gente finaliza com algumas comparações rápidas para você tomar sua decisão a partir disso. Então, além do problema que para mim foi horrível descobrir que o Gira tem uma trava, digamos assim, no exportar os dados,
ele tem um problema na lentidão do servidor que muitos usuários reclamam muito. O Gira existe no mercado há quase 20 anos, ele está no mercado desde 2013 e, segundo alguns usuários, ele não teve grandes updates desde 2013 em termos de usabilidade da ferramenta e nem em termos de novos recursos. Eles lançaram algumas integrações, obviamente, mas ainda assim não ficou nem um pouco comparável com o ClickUp, que tem features e updates toda semana praticamente. Uma outra coisa também que falaram que foi o auge para mim, que eu comentei no início do vídeo, para você colocar um novo membro dentro do Gira, você pode levar até 2 dias para que esse membro consiga ter o seu acesso de usuário dentro da ferramenta. Bizarro. Se você parar para pensar, imagine que você entra com um colaborador novo hoje e ele só vai daqui 2 dias poder ter acesso aos projetos e à ferramenta. Não faz o mínimo sentido. Além de ser caro, ele não tem um recurso instantâneo que, cara, até o Trello tem, que é uma ferramenta muito mais simples e menos robusta que o ClickUp e o Gira, e ele já tem esse recurso. Então, para mim, o grande lance aqui que me incomodou bastante é que projetos ágeis exigem ferramentas ágeis. E a gente faz uma comparação muitas das vezes com a capacidade de produção de um Scrum, gerenciar sprints dentro do ClickUp, que também já tem features que ajudam a organizar esses fluxos ali de maneira nativa e de maneira muito mais fácil do que esses projetos do Gira, e você basicamente tem um delay no seu projeto, porque basicamente a ferramenta não consegue acompanhar. Filtros, visualizações, maneiras de chegar ao seu projeto, personalizações na hora de você olhar ali as informações que você tem no seu projeto, isso tudo enriquece e torna de fato mais ágil. Se você já entendeu que o ClickUp tem vários diferenciais competitivos enormes aqui no vídeo, vou deixar como referência para você aqui do lado o vídeo onde a gente explica passo a passo como começar no ClickUp do jeito certo, onde a gente fala da hierarquia, possibilidades, homepage, notificações, a gente fala sobre vários recursos ali que a gente citou aqui, que nem tem no Gira, mas que você consegue ter um comparativo visual melhor e consegue definir de uma vez por todas se a ferramenta é para você ou não. Então clica no vídeo que está aqui do lado ou aqui embaixo para você assistir o tutorial completo e venha fazer parte da comunidade do ClickUp junto com a gente.